Oi, turma. Aqui vamos nós, né, para mais uma aula nossa, remota, da disciplina de Geologia aplicada à Engenharia Ambiental. E a partir de agora, pessoal, a gente vai começar a ver algumas aplicações de Geologia de Engenharia. Nessa primeira aula de aplicações, a gente vai falar sobre barragens. Então, entendam que barragens é um assunto extremamente amplo, complexo, que envolve várias áreas do conhecimento. Então, a gente vai ter aqui um conhecimento básico sobre barragens, focado aí também na parte de geologia de barragens. Então, a gente vai, como eu disse, ter um conhecimento geral. E aí, vamos aqui novamente aos nossos objetivos de aprendizagem que a gente tem em toda a aula. Então, a primeira coisa que a gente tem que aprender é quais são os tipos de barragens. Então, não adianta eu falar aqui para vocês sobre aspectos gerais se vocês não sabem nem os tipos de barragem. A gente tem que começar primeiro entendendo quais são as barragens que existem. Depois, identificar e caracterizar obras complementares e auxiliares de um barramento. Interpretar as plantas de projetos de barragens. Então, eu já passei para vocês um arquivo onde existe um projeto completo de barragens, e aí essa parte de interpretar vai ser o complemento dessa aula. Então, no nosso encontro síncrono, a gente vai ver um pouco mais detalhadamente o projeto de uma barragem. E por fim, é aprender quais os condicionantes geológicos em obras de barragens. Então, para começar a nossa pergunta de início, que surge é o que são as barragens. Nessa foto aqui que vocês estão vendo, a gente tem o principal açude aqui do Ceará, que é o Castanhão. Então, pessoal, aqui no Ceará a gente tem essa nomenclatura também para barragens, a gente chama de açude, tá? Então, açude vem de um termo aí árabe que acabou sendo aplicado aqui no Ceará. Então, é praticamente um sinônimo, açude e barragens. Então, o que é uma barragem? A barragem é toda estrutura que é destinada a barrar superficial ou subterraneamente uma corrente natural de água, causando a acumulação desta. Aí uma observaçãozinha aqui, a gente está falando de barragens de acumulação de água, mas existem barragens de mineração. E aí, as barragens de mineração, elas têm por objetivo conter rejeitos de minério que são gerados aí em explorações de alguns tipos de jazidas. E aí, esses rejeitos que são gerados durante esse processo de beneficiamento do minério, ele acaba indo para uma barragem. A nossa aula aqui de barragens, ela vai começar também de um jeito um pouco diferente. Estou trazendo para vocês um corte de um terreno onde vai ser construída uma barragem. Então, aqui é o vale, pessoal. Então, aqui é como se o rio ele tivesse fluindo aqui, nesse sentido. Aqui é o vale e aqui o rio flui. A gente tem um perfil aqui que a gente chamaria de um perfil geológico geotécnico. Como é que esse perfil foi gerado? Utilizando investigação geológico-geotécnica que a gente aprendeu na aula passada. Então, aqui foi identificado basalto são, basalto aqui no estado denso, camada aqui de aluvião, camada de rocha alterada, camada de material coluvional e solo residual. Então vejam como é importante que a gente tenha aprendido todas aquelas nomenclaturas aí ao longo desse nosso semestre. Então, quando eu falo basalto, vocês já entendem que tipo de rocha é essa, o que é o aluvião, o que é o colúvio. Então, nesse local aqui vai ser construída uma barragem. E aí a primeira pergunta que a gente tem é que tipo de barragem será que a gente poderia construir nesse local? Como é que as características geológicas, nesse caso aqui, podem influenciar o projeto da barragem? O que aí seria importante aqui para a gente identificar? Quais são as feições geológicas de interesse? Que elementos são necessários para a construção, operação e o projeto dessa barragem?
Então, eu quero que ao longo dessa aula vocês tentem responder cada uma dessas perguntas. A gente vai conversar aqui sobre vários aspectos. Ao final da aula, vocês têm que ter a capacidade de responder cada uma delas. A gente vai começar falando sobre os tipos de barragens. Então, as barragens elas podem ser classificadas quanto ao estado de agregação dos materiais. E aí a gente tem barragens rígidas e barragens não rígidas. Aqui nós temos dois exemplos, a barragem aqui no Cocó, que é uma barragem rígida, e a gente tem a barragem do Oroz, aqui no Ceará, que é uma barragem não rígida. Então, começando aqui falando sobre as barragens rígidas. As barragens rígidas, elas são feitas de alvenaria de pedra, de concreto, seja ele simples ou ciclópico, e o CCR, que é o concreto compactado a rolo. Então, são estruturas, vejam, rígidas, ou é alvenaria ou é concreto. As características que a gente tem em comum. Essas barragens, elas têm um pequeno volume de material. A gente não tem problema aqui de estabilidade de talude. O problema aqui é o empuxo que a água vai causar na estrutura. E aí as barragens rígidas, elas podem ser classificadas em função da forma como elas resistem ao empuxo de água. E aí a gente vai ter barragens de gravidade, contrafortes e em arco ou abóboda. Então, nesse caso, as barragens rígidas, a gente pode subdividir elas conforme a forma com que essas barragens elas suportam ou resistem ao empuxo que a água vai causar. Então, aqui é um exemplo de uma barragem nossa aqui no Ceará, o Açude do Cedro, que é uma barragem rígida, e nesse caso aqui a gente tem uma barragem de alvenaria de pedra. Ela foi construída ainda, essa barragem, na época do Império, pessoal. Então, a estabilidade das barragens aqui que a gente vai falar de gravidade, a estabilidade ela é dada pela combinação de peso próprio e geometria. Então, o que a gente tem aqui, vejam, é uma barragem. Aqui eu tenho uma água que está acumulando, a montante, pode existir uma água aqui, a jusante. Então, o que é que vai acontecer? Existe uma força aqui de empuxo de água e existe ainda, pessoal, aqui embaixo uma subpressão, ou seja, eu tenho forças aqui que tendem a gerar um deslizamento nessa barragem e eu tenho essa força aqui também de subpressão, ou seja, ela tende a empurrar a barragem aqui nesse caso para cima. Então, eu tenho que ter uma geometria tal e um peso próprio para barragens de gravidade que suporte todo esse esforço que a barragem vai estar submetida. Quando a gente dimensiona uma barragem dessa de gravidade, a gente precisa garantir estabilidade ao tombamento, estabilidade ao deslizamento e capacidade de carga do solo de fundação. Então, o mecanismo de ruptura mais comum desse tipo de barragem é o de deslizamento. Então, vamos voltar aqui para a figura. Então, quando a gente fala que a barragem ela tem que suportar o deslizamento, quer dizer que ela tem um peso tal que ela suporte esse empuxo aqui de água. E a gente tem ainda a resistência aos momentos. Então, esses esforços aqui também tendem a girar a estrutura. Então, quando a gente dimensiona, a gente tem que atender esses critérios. E existe ainda a capacidade do solo de fundação. Então, vejam, essa estrutura é uma estrutura pesada. Então, aqui embaixo eu tenho que ter um solo resistente, que suporte esse material. Muitas vezes a gente não consegue construir esse tipo de barragem se eu tiver um solo aqui de baixa resistência. Se for rocha na fundação, a gente consegue fazer qualquer tipo de barragem. Mas se eu tiver um solo com uma resistência menor, um solo argiloso, por exemplo, é impossível a gente construir esse tipo de barragem porque o solo aqui, a fundação, não tem capacidade para suportar o peso dessa estrutura. Então, aqui, como a gente disse, o mecanismo mais comum de ruptura, é o de deslizamento. Defeitos geológicos prejudiciais. A gente pode ter descontinuidades, e aí eu já expliquei para vocês o que são descontinuidades na nossa aula passada de hidrogeologia.
e camadas de baixa resistência ao cisalhamento. E aí, como eu disse, são problemas relacionados à capacidade de carga do solo de fundação, o que eu acabei de explicar para vocês nesse momento. Então, voltando aqui, as descontinuidades, elas geram fluxo por baixo da barragem. Então, veja, o que é que pode acontecer? Aqui, pessoal, é o exemplo de um projeto de uma barragem. E aí, aqui eu tenho o nível da água e, como eu disse, existe uma tendência de fluxo aqui embaixo. Esse fluxo, ele gera uma pressão aqui. O que é feito? Você pode, para solucionar esse problema, colocar uma galeria aqui, próximo à base e ao paramento de montante. Então, montante aqui é sempre próximo da água, jusante é após. E você pode fazer injeções de calda de cimento para melhorar isso, para diminuir esse fluxo que aconteça aqui. Então, essa galeria aqui, ela é feita para que essa água aqui embaixo, sob pressão, ela suba e seja levada para algum outro local. Aí a gente vem agora para as barragens do tipo contraforte. Então, nesse caso aqui, o empuxo de água ele é suportado por uma série de contrafortes em intervalos a jusante. Então, aqui, pessoal, é a barragem e aqui, ó, são os contrafortes, esses elementos que estão aqui. Nesse caso, você consegue fazer uma estrutura bem mais esbelta quando comparado aí às barragens de gravidade. E a subpressão fica mais reduzida, porque nesse caso aqui a gente consegue ter, como eu disse, uma estrutura menor, então eu vou ter uma base menor. E aí, vejam, aqui é um exemplo também de um desenho. O peso da água sobre o paramento aqui, que muitas vezes ele é inclinado, praticamente elimina a tendência de tombamento. Então, quando a gente dimensiona as barragens rígidas, elas têm que ser estáveis ao tombamento. Então, veja, quando eu tenho essa estrutura aqui inclinada, a tendência disso daqui girar é muito menor. E aí eu tenho aqui o peso de água que equilibra essa estrutura. Aqui eu tenho uma fundação. E o que acontece? Esse tipo de barragem também ele é muito sensível a problemas de deslizamento. Não é incomum a necessidade de reforços por atirantamento. Então, vejam, pode ser que nesse meio radier aqui, que é a fundação da barragem, a gente precise colocar um tirante. Que é um tirante? É uma barra de aço para suportar esse esforço. Porque eu ter uma tendência muito forte aqui de deslizamento da minha estrutura. E aí, em comparação às barragens de concreto gravidade que a gente apresentou anteriormente, a gente pode ter aqui uma economia de 25 a 40% do concreto. E aí requerem que você tenha melhores fundações e a economia desse projeto está diretamente controlado pela geologia. Vai depender aqui do deslizamento que eu tenha, da capacidade de carga desse material, se eu vou precisar ou não colocar um contraforte. Então, nesse caso aqui, pode ser que aquela economia pela a redução de volume de concreto, a gente acabe tendo que aumentar aqui em armação dessa estrutura para suportar esses esforços. Vamos falar agora da barragem em arco. Nesse caso aqui, a estabilidade da estrutura ela é dada pela forma curva. Então, vocês já devem ter visto os arcos romanos, por exemplo. Por que há tantos anos atrás você conseguia construir o arco? Por conta da distribuição de forças que a gente tem nesse tipo de geometria. Então, nesse caso aqui, todo o esforço, o empuxo de água, ele é transferido aqui para as ombreiras da barragem. E aí você vai exercer grandes pressões nessas ombreiras. Frequentemente é preciso que a gente tenha escavações bem consideráveis para poder conseguir chegar na geometria adequada e porque a gente precisa engastar essas ombreiras aqui na rocha. Porque se eu for engastar isso daqui no solo, ele não consegue suportar todo esse esforço ao qual ele vai estar submetido. E aí, como eu disse, atingir a rocha e a gente garantir
a geometria adequada, porque para que o arco funcione, eu tenho que ter uma geometria adequada. Vamos falar agora sobre as barragens não rígidas. As barragens não rígidas, pessoal, são as barragens que são de solos em geral e de enrocamento. Então, aqui uma imagem, vocês estão vendo aqui do lado, uma barragem não rígida. A barragem que é construída com solo ou enrocamento. O que é o enrocamento? Blocos de rocha. Características comuns desses tipos de barragens. Elas têm grandes volumes aí quando comparadas às barragens rígidas. A gente aqui vai estar preocupado, pessoal, com a estabilidade dos taludes aqui dessa barragem. Então, no caso de barragens rígidas, a gente se preocupa com o empuxo. Nesse caso aqui, não existe o empuxo de água, porque no caso dos solos, os solos e as rochas têm vazios e aí a água consegue passar. É diferente quando a gente tem aí estruturas rígidas. Então, a minha preocupação, nesse caso aqui, é se esse talude vai romper ou não. E a gente tem estruturas muito mais deformáveis do que uma barragem rígida. Então, aqui a gente tem uma estrutura deformável. E a gente chama as barragens rígidas de barragens, não rígidas, desculpa, de barragens de terra e de barragens de enrocamento. A gente vai começar falando das barragens de terra. A gente pode classificar as barragens de terra em função da disposição dos tipos de materiais que existem nessa barragem. E aí a gente separa isso em barragem homogênea, zoneada e diafragma. Pessoal, aqui é uma barragem homogênea. O que é uma barragem homogênea? É uma barragem onde a gente tem a predominância de um único tipo de material. Por que eu falo predominância? Porque a gente nunca constrói uma barragem só com um tipo de material. Aqui eu tenho um corte de uma seção transversal de uma barragem. No meio da barragem existe um filtro, que é um material que intercepta a água que vai passar aqui por dentro da barragem. Ó, vocês podem achar estranho, mas a gente não faz a barragem para segurar a água. Porque aqui no meio da barragem eu vou colocar um material que drena a água e faz a água sair. O que eu acabei de falar para vocês é que a água vai passar, é areia, é argila, a água vai passar em algum momento. O que eu estou fazendo é o seguinte, quando a água começar a passar, ela vai passar por um caminho que eu predeterminei, que é mais fácil. A água sempre vai pelo caminho mais fácil. Então vejam, aqui dentro eu coloco um material drenante. Aqui nos espaldares, que a gente chama, no corpo da barragem, a gente quer um material que tenha uma permeabilidade mais baixa, para dificultar a passagem da água. Então, nesse caso aqui, a gente tem a predominância de argila compactada. E tem um filtro aqui no meio, mas eu tenho, como eu disse, um único material predominante. Aqui a gente tem a barragem zoneada. Elas não apresentam um material predominante. Pessoal, o que é que vai dizer se eu vou ter uma barragem homogênea ou uma barragem zoneada? Disponibilidade de material. A gente sempre diz que para uma barragem o melhor material é aquele que está mais perto. Então, se eu tenho um único material com volume suficiente, com características adequadas para construir o barramento, e ele está perto, eu vou usar esse material. Se não, pode ser que a gente precise coletar vários materiais de jazidas diferentes para poder construir o barramento. Então, nesse caso aqui, existe um núcleo, daqui, núcleo impermeável. E eu tenho outros materiais aqui no corpo da minha barragem, além do filtro. Então, eu não tenho só um material predominante, eu tenho vários. Aqui, pessoal, nessa imagem tem algumas nomenclaturas que são utilizadas para barragens. Então, tem aqui hip-rap. Esse hip-rap é uma proteção do talude de montante, porque aqui o que acontece? Quando essa barragem está com água, vai ter uma formação de ondas.
E aí, essas ondas, se eu não tiver uma proteção, podem gerar um processo de erosão no meu talude. Aqui desse lado existem algumas canaletas de drenagem e proteção do talude. Para quê? Para quando chover, eu conseguir aqui controlar processos erosivos e aqui eu dou um caminhamento para essa água da chuva. Esse tapete aqui na frente impermeável é para dificultar a passagem da água pelo solo de fundação. Como eu disse, eu quero conter essa água que está aqui. Bem no meio da barragem existe aqui, nesse caso, uma cortina de injeção. Essa cortina de injeção ela pode ser feita com bentonita, que é uma argila rica em monte-morilonita, ou pode ser feita também com injeção de calda de cimento. Tudo para dificultar a passagem da água aqui pela fundação. Então, o que é aqui? Ó, o dreno de pé, poço de alívio. Pessoal, quando essa água vem, ela passa aqui pelo solo, ela vem com muita energia. Então, o que vai acontecer é que se eu não tiver proteção aqui no pé da barragem, eu posso também gerar um processo erosivo, porque essa água, ela vem, como eu disse, com muita energia, e aí ela pode gerar um processo de carreamento dos grãos. A gente chama isso, esse processo de carreamento de grãos do solo pela água, de piping. Para frente aqui, quando a gente vai zonear a barragem, a gente quer algumas características dependendo da posição que eu esteja na barragem. Então, se eu tiver dois materiais com permeabilidades diferentes, é melhor para mim que eu coloque um material de menor permeabilidade no núcleo e permeabilidades maiores aqui nos espaldares. Quanto à resistência, é importante para mim que desse lado aqui, que é o lado de jusante, eu tenha materiais mais resistentes, porque quando ocorre uma ruptura no talude de jusante, pessoal, em geral são rupturas progressivas, eu não consigo parar. E aí eu posso ter um problema sério. Então, desse lado aqui, é muito importante que eu tenha materiais que sejam mais resistentes ao cisalhamento, ou seja, à ruptura. E como eu disse a vocês, aqui no pé da barragem, onde a água tende a sair, eu preciso de um material que tenha essa resistência ao piping, ao carreamento de grãos. Então, normalmente, aí no pé da barragem, a gente coloca blocos de rocha, porque a água não tem força suficiente para levar um bloco de rocha, como ela teria para levar um material arenoso, por exemplo. Barragem diafragma. Então, pessoal, existem autores que definem como barragens de terra, diafragma, as barragens. É um tipo de barragem zoneada, só que nesse caso a gente tem um núcleo, só que esse núcleo ele tem uma espessura pequena, uma espessura aí de até 3 metros. E esse núcleo pode ser feito de um solo bem argiloso, ou existe ainda a possibilidade de você fazer isso com concreto ou até mesmo com asfalto. Barragens de terra ainda, continuando aqui, pessoal. Os mecanismos mais comuns que levam esse tipo de barragem à ruptura é o galgamento. O que é o galgamento? Seria se essa barragem aqui enchesse totalmente e o vertedouro ou sangradouro que a gente chama aqui no Ceará não tivesse vazão e aí a água passar por cima da barragem. Então isso é o que a gente chama de galgamento. Deslizamento de taludes é ruptura dos taludes aqui. Erosão interna, pessoal, o piping, aquele carreamento de material, é um dos mais comuns problemas que a gente tem aí que levam à ruptura de barragens. É a água vir aqui internamente com tanta força que ela começa a carrear os grãos. E outro tipo de problema é fissuras. Então, podem acontecer de aparecerem fissuras aqui na barragem. No caso de barragens, como eu disse a vocês, de terra, a gente precisa analisar a estabilidade. Então, aqui tem um corte de uma barragem e quando a gente vai analisar a estabilidade desses taludes, ou seja, as condições de romper ou não esse talude, a gente analisa
basicamente em 3 condições e adiciona aí os abalos sísmicos. É o final da construção, a minha barragem completamente construída. A gente analisa aí de uma condição assim, pode acontecer de eu estar com o reservatório num determinado nível. Pode ser que a gente precise rebaixar. Pode ser que eu precise rebaixar para um nível menor, para fazer um reparo na barragem, ou ainda existem barragens que são feitas para contenção de cheias. Então, nesse caso, pode ser que eu precise que essa barragem esteja vazia, porque eu sei que daqui 1 mês, 2 meses é o período chuvoso e essa barragem é uma barragem para contenção de cheias. Então, existe um limite máximo do que eu consigo rebaixar o nível da água sem que aconteça uma ruptura desse talude. Então, essa é uma análise que a gente faz. E a gente também analisa a condição do fluxo de água já passando por dentro da barragem. Em alguns casos, hoje já é comum que nos projetos, quase todos os projetos de barragem hoje que saem, é feita uma análise da estabilidade para essa barragem frente aí a um abalo sísmico. Então, se acontecer um movimento aí devido a um abalo sísmico, essa barragem ela tem que suportar até uma certa condição. Agora a gente vai continuar falando de barragens não rígidas, mas a gente vai falar de barragens de enrocamento. Então, pessoal, como eu disse a vocês, o enrocamento é um material referente a blocos de rocha aí, ou cascalhos. Então, a gente pode construir uma barragem utilizando blocos de rocha. Pessoal, em geral, a gente só constrói uma barragem de enrocamento se, para fazer a obra, eu for precisar escavar rocha. Então, existem casos onde a gente vai ter que escavar rocha para construir o sangradouro, para fazer um tratamento na fundação. Você não vai explodir rocha para construir uma barragem, a não ser, como eu disse, se o projeto para construir a barragem necessitar de escavação de rocha. Aí você aproveita toda essa rocha que foi escavada para construir a sua barragem. Então, as barragens de enrocamento elas podem ser de 2 tipos. Primeiro tipo, com membrana externa impermeável, e aí essa membrana externa pode ser de concreto, asfalto, ou com um núcleo interno impermeável. Pessoal, as barragens de enrocamento e barragens de terra, normalmente elas estão associadas aí a um peso muito menor do que as barragens de concreto. Então, normalmente você não vai ter muitos problemas quanto ao solo ou a rocha aí de fundação, porque são materiais com um peso menor aí quando comparados ao do concreto. As barragens de terra não têm tanta limitação quanto à capacidade do solo de fundação aí. E as barragens de enrocamento, no geral, também têm menores dificuldades. O que é a barragem de enrocamento aí com face impermeável? É uma barragem, veja aqui eu tenho um exemplo, eu tenho um enrocamento, os blocos de rocha, só que os blocos de rocha, pessoal, não são impermeáveis, eles são muito resistentes ao cisalhamento e resistentes ao pipe, mas não tem uma permeabilidade baixa que seja uma garantia aí para eu segurar a água, que seja estanque. Se eu fizesse só um aterro de bloco de rocha, eu não conseguiria criar um reservatório. Então, eu preciso ter alguma coisa impermeável. Nesse caso aqui, a face de concreto, que vai funcionar aí como uma estrutura para conter a água. Então, quando a gente constrói esse enrocamento, a gente precisa deixar numa certa inclinação e aí a inclinação prepondera o ângulo de repouso. Que é um ângulo de repouso? É um ângulo que eu consiga aí colocar os blocos de rocha um sobre o outro sem que eles deslizem. E quanto a facilidades construtivas, de forma que eu consiga compactar com o rolo esse material. O barragem de concreto com núcleo impermeável. Nesse caso aqui, você está usando um núcleo de argila.
e aqui eu tenho os blocos de rocha. Nesse caso, o núcleo de argila é que vai funcionar como um material impermeabilizante, que vai conseguir segurar a água dessa barragem. O que acontece aqui é que quando há uma tendência de ruptura desses taludes, eu tendo a ter rupturas mais profundas. O que é isso? O material menos resistente aqui, pessoal, é o núcleo. Então, se essa barragem romper, se ela for embora, é muito provável que ela vá romper passando aqui pelo núcleo, que é o material menos resistente. Por isso que quando aqui, ó, isso aqui tudo vai embora, tende a ser bem mais profundo. Muito importante, pessoal, quando a gente está trabalhando aí com blocos de rocha. Vocês acham que eu posso botar um material argiloso como esse em contato direto com os blocos de rocha, sendo que a água vai passar por aqui? Acho que não, né? Porque senão, quando a água passasse aqui, esse material que é bem fininho, ele passaria tranquilamente pelos vazios deixados pelos blocos de rocha. Então, aqui é um corte, pessoal, de um projeto. Aqui eu tenho blocos de rocha, um enrocamento, e aqui eu tenho um núcleo de argila. Então, é preciso que eu faça uma transição de forma a criar um filtro, para que os grãos de argila pequenininhos aqui não passem pelos vazios. Então, eu faço uma transição. Eu saio aqui de um material bem fininho, argiloso, para um material um pouco mais grosso, para outro mais grosso, para outro mais grosso, até atingir os blocos de rocha, de forma que você consiga conter esse material mais fino. E aí a gente chama isso daqui de filtro. Então existem, pessoal, critérios para dimensionar filtros. Não é o foco da nossa disciplina aqui, mas vocês devem ver isso um pouquinho mais para frente. Então existe uma forma da gente dimensionar esses filtros para garantir que a água passe, mas para garantir que os grãos fiquem retidos, ou seja, que eu não vá ter um processo aí de pipe, ou seja, o carreamento dos grãos. Barragens de enrocamento. Então, preferencialmente, elas são construídas sobre fundações mais resistentes. Então, é claro, os blocos de rocha vão ser muito mais pesados que uma barragem de terra. Podem ser implantados aí sobre qualquer tipo de rocha alterada, solos saprolíticos densos, aluviões compactos e outros materiais. Nesse caso aqui, é importante que a deformabilidade e a resistência ao cisalhamento sejam compatíveis com a deformabilidade e a resistência dos materiais usados na fundação, ou seja, usados na barragem, desculpa. Fundação e barragem não podem ter deformabilidades muito diferentes, porque isso pode gerar problemas aí de recalque, ou seja, deformações diferenciais de um para o outro. Então, as rochas, é importante isso daí, ó, as rochas que são adequadas para as barragens devem ter resistência ao intemperismo físico e químico. Então, a gente já teve uma aula sobre intemperismo e a gente falou sobre as rochas aí que estão associadas mais ou menos à resistência delas a fatores intempéricos. Então, os melhores tipos que a gente vai ter aí são basaltos, aí, ó, basalto maciço, não vesicular. Então, o que é o basalto vesicular? Vocês têm que lembrar. Se não lembrar, dê uma retomada aí que vocês têm anotado no caderno. Granito, gneiss. Será que rochas sedimentares seriam interessantes aqui? Será que rochas calcárias seriam interessantes? Acho que não. Acredito que não, viu? Deem uma pesquisada. Esse tipo de rocha não seria interessante aqui. Por quê? Porque são rochas que não são tão resistentes ao intemperismo físico e químico. Então, essa barragem ela vai estar aí por vários anos sofrendo a ação da água, do calor. Então, a gente pode, aí o que a gente não quer é que essas rochas se fragmentem. Então, se eu não tenho rochas resistentes a esses processos de intemperismo físico e químico, eu não vou ter uma boa barragem de enrocamento.
Existe ainda, pessoal, que a gente chama de barragens mistas. São barragens aí que na sua composição a gente tem vários materiais, não só solo ou não só rocha, a gente tem aí areia, brita, ou então a gente pode ter uma mistura ainda de barragem rígida e não rígida. Aqui é um projeto que a gente vai ver da barragem de Lontras, como eu disse a vocês na nossa aula síncrona. E aqui eu tenho desse lado uma barragem de um talo de enrocamento de blocos de rocha, e desse lado aqui e no núcleo eu tenho um solo. Então poderia chamar isso, é uma barragem não rígida, mas é uma barragem mista. O nosso Castanhão, aqui no Ceará, que eu mostrei a foto para vocês, é uma barragem mista também. É uma barragem, só que nesse caso é misturado barragem rígida e barragem não rígida, barragem de terra e barragem de concreto do tipo CCR, concreto compactado a rolo. Então, bem aqui é o vertedouro, ou o nosso sangradouro, que dá vazão ao excesso de água que chega na barragem. A gente tem aqui alguns trechos de terra e tem uma parte central aqui de concreto compactado a rolo. Então, aqui são as duas seções da barragem do Castanhão. Aqui é o trecho de terra. Olhando aqui, a gente tem uma barragem de terra homogênea, ou seja, eu tenho um material predominante. E o trecho aqui de CCR, que é uma barragem de gravidade, a seção aqui do trecho central lá do nosso Castanhão. Bem, a gente falou sobre os principais tipos de barragens e agora a gente vai falar das estruturas que auxiliam aí e complementam o projeto de barragens. Então, as barragens são, em geral, complementadas por estruturas auxiliares, que são obras de desvio, vertedouros e obras de geração. Então, os detalhes de projeto e construção, bem como a exigência de fundação dessas obras complementares, podem ser mais complexos do que a própria obra de represamento. Então, eu já ia começar falando aqui sobre obras de desvio. Pessoal, o objetivo das obras de desvio é dar vazão à água na época que a gente está construindo a barragem, permitindo que seja feito tratamento das fundações, a construção mesmo da barragem. E aí a gente pode ter ensecadeiras, aqui é um exemplo de ensecadeira, túneis, desvios, tubulação. Então vejam, a gente vai construir uma barragem num local onde está passando água ou em algum momento vai passar água. Então, eu tenho que ter obras ou que façam o desvio dessa estrutura, que levem para outro local, que permitam com que eu construa a minha barragem. Então, aqui, pessoal, é um exemplo. Desse lado aqui tem um túnel. O que é feito normalmente? É construído uma ensecadeira, uma pequena barragem para garantir que esse fluxo vai passar por aqui. E aí, essa barragem aqui, ou duas barragens pode ser feito também aqui, essas ensecadeiras, elas podem ser incorporadas ao corpo da minha barragem, sem problema nenhum. O que eu quero é que durante a construção, essa água aqui vá para um outro local, permitindo que eu faça, por exemplo, o tratamento da fundação aqui dessa barragem. E que eu possa construir. A gente não consegue construir uma barragem dessa com o rio passando. Então, como eu disse, são estruturas para auxiliar a construção da barragem. Vertedouros, pessoal, aqui no Nordeste, aqui no Ceará, a gente costuma chamar de sangradouro. Então, a finalidade desse elemento é dar vazão ao excesso de água que chega na barragem. Então, é um dispositivo de segurança, ele é dimensionado aí com critérios hidrológicos e hidráulicos para evitar aquele problema lá do galgamento que a gente falou anteriormente. Então, nas barragens de grande porte, é normal com que a gente projete esses vertedouros para suportar uma cheia aí que aconteça até num período de 1 para 100 mil, de 1 para 10 mil anos, desculpa. O que é isso? Quer dizer que eu estou projetando aí para uma chuva que tem a probabilidade de acontecer uma vez a cada 10 mil anos. Então, aqui um exemplo, pessoal, de uma cheia de projeto. Então, vocês vão ver isso na disciplina de hidrologia.
Então, lá em hidrologia, o professor vai falar para vocês como é que é feito esse cálculo, vão aprender a fazer as estimativas dessas cheias. Essas cheias aí, essas chuvas, tudo trabalhando com a probabilidade e estatística que vocês aprenderam lá no primeiro ano de vocês no curso. Então, aqui é um corte onde a gente tem o vale e o extravasor, ou vertedouro, ou sangradouro, ele pode ser alocado aqui em alguma das ombreiras da minha barragem. Então, o que acontece é que todo o excesso de água que chegue no meu reservatório, ele vai passar aqui pelo meu vertedouro. Aqui, pessoal, é um projeto de um vertedouro, é o mesmo projeto que a gente vai ver. Então, tá aqui, ó, sangradouro. Nesse caso aqui dessa barragem, o excesso de água, ele vai passar aqui por esse trecho indicado no vertedouro. A gente tem ainda as obras de geração. As obras de geração é um conjunto de obras que permite aí a retirada de água acumulada. A gente pode ter túneis e canais, a gente tem, é comum sempre ter a tomada d'água, que permite a gente retirar a água da barragem, e a gente tem ainda condutos forçados e a casa de força. Mesmo projeto que a gente ainda vai ver. Bem aqui existe um canal de aproximação e a tomada d'água, que é a tubulação que garante que eu retire ou que eu consiga retirar a água de dentro desse reservatório. Bem, pessoal, agora a gente vai falar sobre os condicionantes geológicos para construção das nossas barragens. Então, diversos problemas, caracterizações e definições de projeto podem estar associados às condições geológicas do local de implantação da barragem. O primeiro é a disponibilidade de material, como eu disse para vocês. Se a gente vai construir uma barragem de terra, ou uma barragem rígida, ou uma barragem homogênea e ozoniada, vai depender da disponibilidade de material. Vai depender também da resistência do maciço de fundação e das condições de fluxo e permeabilidade do maciço. Então, primeiro a gente vai falar aqui sobre disponibilidade de material. A escolha do tipo de barramento depende da disponibilidade de material. Então, como eu disse para vocês, o melhor material que a gente tem para a construção de uma barragem é o material que está mais perto. A etapa de mapeamento e caracterização das jazidas é muito importante para a definição das características do barramento. Então, aqui está um exemplo lá do nosso projeto. Para começar o projeto da barragem, a primeira coisa que é feita, pessoal, é um mapeamento. Primeiro, é claro, topografia e depois a gente parte para o mapeamento. Então, foram mapeadas aqui, nesse caso, pessoal, várias jazidas, a pedreira, jazida. Então, para cada uma dessas jazidas é feita toda uma caracterização geológico-geotécnica para que a gente possa ver se esses materiais podem ser utilizados para a construção da barragem, qual é o volume que a gente vai ter aí de material em cada uma dessas jazidas, se o volume ele é suficiente ou não para a gente construir a nossa barragem. Então, a etapa de mapeamento é crucial para a gente definir o tipo de barragem. Resistência do maciço de fundação. Vamos falar, no caso agora, do maciço de fundação em rocha. Então, pessoal, quase todo tipo de rocha compacta, como guinais e granito, basalto e até mesmo os arenitos, em geral, eles são mecanicamente resistentes para suportar o peso de uma barragem. Então, quando a ruptura acontece, não será aí por falta de resistência, mas muito provavelmente por existir aí alguns elementos estruturais, como as descontinuidades aí, as falhas e fissuras. Voltando lá para o nosso problema do início da aula. Aqui, pessoal, a gente tem o quê? Um basalto denso. Então, isso quer dizer que não existe praticamente nenhuma limitação para a gente construir qualquer tipo de barragem quanto à fundação. Agora, existem aqui essas brechas são
algumas falhas que estão preenchidas aí por algum tipo de material. Então, pode ser aí que, dependendo do que a gente tem aqui, exista um problema aqui que é na brecha, mas não porque a rocha não tenha resistência. Então, no caso de barragens rígidas, pessoal, existe aquela tendência de deslocamento, só que essa tendência de deslocamento dificilmente ela vai acontecer entre a barragem e a fundação. Então, vejam aqui, eu vou fazer aqui um corte, uma barragem rígida. Tenho aqui o nível d'água, solo de fundação. Então, pode ser que existam planos de estratificação, aí, descontinuidades, que pode fazer com que a tendência de deslizamento, mudar aqui a cor, a tendência dessa barragem deslizar não seja apenas aqui no contato da barragem com a fundação. Então, imagina que eu tenho alguma descontinuidade aqui. Então, pode ser que exista também uma tendência de deslizamento nesse sentido. Por isso que a caracterização geológico-geotécnica é tão importante numa obra de barragens. Quando a gente tem, no caso aqui, fundações em solos, aí vejam, a capacidade de carga, a resistência desse material é muito menor quando comparado aí aos maciços rochosos. Então, em maciços rochosos, desculpa, em maciços terrosos, solos, é importante a gente caracterizar a origem do solo. E aí a gente já aprendeu na nossa aula de intemperismo quais são as classificações de solos quanto à origem. E aí ele permite que a gente possa prever algumas peculiaridades, como o modo de ocorrência e a transição aí até o maciço rochoso. Então, lembrando lá da aula de intemperismo, quanto à origem, os solos podem ser classificados em solos sedimentares ou transportados e aí nos nossos solos também residuais. No caso de regiões montanhosas e semiáridas, mecanismos de erosão e aluvionamento tendem a originar vales profundos, entulhados por cascalhos e detritos, onde não é rara a ocorrência de paleocanais ou paleovales. Aí a gente vai falar aqui, isso é um exemplo que pode acontecer quando a gente tem fundação em solo, da nossa barragem do Castanhão. Lá no Castanhão foi encontrado um paleocanal. Então, o projeto executivo da barragem do Castanhão inicialmente era só terra homogênea. Porém, depois que iniciou a execução, foi verificado que no leito do rio, bem lá no meio da barragem, lá naquele trecho que é em CCR, que eu mostrei para vocês, entre as estacas aí 113 e 117, o substrato rochoso ele apresentava uma depressão abrupta e a profundidade aí chegou até 33 metros, ela paralela ao leito do rio, com dimensões e características bastante peculiares sobre aspecto geotécnico que não foram previstos no projeto. E aí essa região desses detritos é caracterizada aí como um paleocanal. Então isso gerou adaptações de projeto e atraso no cronograma das obras. Então um trecho aí que não foi caracterizado adequadamente gerou uma alteração enorme no projeto. Então por isso que o Castanhão não é uma barragem de terra, é uma barragem mista. Então tem trecho de terra e tem trecho de CCR. E o CCR foi feito exatamente aqui nesse trecho central onde existia o paleocanal. Outro aspecto importante para a gente caracterizar, pessoal, são as condições de fluxo e permeabilidade. Então, esse é um aspecto importantíssimo quando a gente está falando de obras de barragens. Algumas rochas são mais permeáveis e, por sua vez, mais suscetíveis a permitir fugas sérias. Então, a gente já conversou aqui sobre todos os tipos de rocha que a gente tem, os grandes grupos. E aí, lembrando disso, a gente tem aqui o calcário e outras rochas solúveis e o basalto e outras rochas vulcânicas. Então, a gente viu que o calcário a gente pode ter regiões de formação kárstica, que a gente vai ver aqui, e aí eu posso ter a formação de vários canais, e o basalto,
a gente também viu que ele pode ser muito fraturado. E aí, no caso de barragens, é diferente lá da hidrogeologia, por exemplo, ou do armazenamento de águas subterrâneas. Lá eu quero armazenar. Aqui eu não quero que essa água fique passando pelo meu solo de fundação. Comportamento karsto, a gente já conversou isso em algumas aulas. Então, quando eu tenho uma região com calcário, é um fator de suspeita aí se a gente for construir um reservatório, porque é muito provável que a gente vá ter aí grandes e extensos canais subterrâneos, problemas de juntos, porque eu tenho uma formação aqui desse relevo kárstico e muito provavelmente vai existir algum problema de fluxo e eu preciso identificar corretamente. Descontinuidades. Então, algumas rochas a gente sabe, a gente conversou sobre isso na última aula. Eu posso ter a geração aí de porosidades secundárias que foram geradas por diversos tipos de processos aí, intemperismo, tectônica de placas, que vão gerar trincas e fraturas que podem ter aqui uma tendência de eu ter um fluxo por elas. Então, aqui um exemplo, tem várias fraturas aqui, e aonde eu tiver fratura, eu tenho um caminho preferencial de água. Então, se eu for construir uma barragem aqui, construir minha barragem, eu tenho que tratar essa fundação para que a água não escoe pela minha fundação, porque isso pode ser um problema muito sério. Isso aconteceu aqui, é um caso lá em Tenton, nos Estados Unidos, de uma ruptura de uma barragem, e lá era uma rocha vulcânica. Então, eu vou mostrar um vídeo aqui para vocês sobre essa barragem lá em Tenton, nos Estados Unidos, e como é que aconteceu a ruptura dela. Então, pessoal, o que foi que aconteceu lá? Vejam, existiam várias fraturas que não foram identificadas durante a investigação geológico-geotécnico. Isso gerou um pipe, uma fuga. Vejam o que foi que aconteceu. A água passou pela fundação e saiu lá no talude de jusante. Só para vocês terem ideia, dando uma paradinha rápida aqui no vídeo. Aquela primeira imagem aqui Voltando aqui, cadê? Isso aconteceu, essa primeira imagenzinha da saída da água do pipe aqui do outro. Então, voltando aqui bem para o comecinho, eu quero só que vocês vejam isso, ó. Opa! Voltando para o começo aqui. Quero parar bem aqui. Vejam, aqui é um conjunto de fraturas que não foi identificado ainda na época da investigação geológico-geotécnica. Esse material que está aqui na saída da água era um material de baixa resistência ao pipe, por isso que quando a água chegou aqui sob pressão, ela levou tudo. E essa rocha aqui não foi completamente caracterizada, então tinha que ter algum intercepto aqui para evitar que essa água passasse pela fundação. Então é um problema aqui de fluxo, é um problema que gerou uma ruptura na barragem. Então, esse é um caso clássico, pessoal, de ruptura de barragens. Então, a área de barragens é uma área que ainda está se desenvolvendo muito e aprendeu-se muito também com os erros, tá? Então, existem algumas soluções para a gente evitar esse fluxo, e aí, esse fluxo, no caso de rochas, a gente pode fazer injeções de calda de cimento. E se a gente tiver uma barragem sobre uma fundação em solo, a gente pode ter que fazer intervenções para criar um material aí mais impermeável, se essa fundação for permeável. Então, quando eu tenho fundações aí granulares, essas em geral têm uma permeabilidade muito alta. A gente tem que fazer algumas estruturas de contenção dessa água. A gente pode fazer o que a gente chama de cutoff ou trincheira, que é eu escavar esse material permeável e colocar aqui nessa trincheira um material impermeável para dificultar o fluxo de água aqui pela fundação. Ou eu posso fazer uma parede de diafragma. E aí essa parede de diafragma é uma escavação onde eu faço uma parede mesmo no solo. Faço uma parede aqui para evitar esse fluxo de água.
Essa parede pode ser feita de bentonita, novamente, argila rica em multimorilonita, ou a gente pode fazer essa parede em concreto. Então, são estruturas que a gente utiliza aqui para dificultar a passagem da água pelo solo. Bem, vamos agora retornar nossa situação problema lá do início da aula. Então, que tipo de barragem pode ser construída aqui? Então, eu já falei para vocês, não existe uma limitação quanto à fundação aqui para a gente construir qualquer tipo de barragem. Como as características geológicas podem influenciar no projeto? E aí eu falei para vocês, disponibilidade de material, condições de permeabilidade, condições de resistência. Quais as principais feições geológicas de interesse? Então, olhando para cá, o que será que seria importante a gente identificar? Identificar os materiais que estão aqui nessa brecha, se essa brecha gera uma tendência aí de ser um material de menor resistência, de eu ter uma ruptura ou um deslizamento nesse sentido. E os elementos, a gente já falou aí para construção, operação e barragem, a gente tem as obras de geração, né? Os vertedouros, tomada d'água, uma série de elementos que são necessários para a operação dessa barragem. Para a construção, uma correta caracterização, que também vai ser extremamente importante para o projeto dessa barragem. Então, vão aí anotando mais coisas para responder cada uma dessas perguntas. Bem, para a gente encerrar, objetivos de aprendizagem. A gente tem que ter aprendido aqui os principais tipos de barragens, identificar e caracterizar as obras complementares e auxiliares em um barramento, interpretar as plantas de projetos de barragens. Esse ponto aqui, exatamente, a gente ainda vai ver um pouco mais sobre isso, e aprender quais os condicionantes geológicos em obras de barragens. Então, pessoal, está aqui o nosso material de apoio. A gente vai encerrando por aqui esse tópico. Um grande abraço e até a próxima.